A graça e a paz do Senhor Jesus, em mais oportunidade que o Senhor nos concedeu, para estarmos aqui trazendo a palavra do Senhor Jesus. Eu, pastor Fernando Souza, pastor da Igreja Batista Filadélfia em São Gonçalo dos Campos, estou aqui mais uma vez para trazer a palavra e hoje nós iremos tratar de um assunto imprescindível em nossa família. Nós vamos falar hoje sobre o papel do homem na família. E eu quero fazer uma sequência de estudos falando também do papel da mulher na família e o papel dos filhos na família. E eu creio que essa palavra, nesse dia, irá edificar a sua vida, a sua família, no nome de Jesus. Irmãos, o intuito de trazer a palavra sobre o papel do homem dentro da família é justamente o desejo de trazer a necessidade de responsabilidade do homem como um papel de líder dentro da sua casa. Lá em Mateus, capítulo 19, quando Jesus ele é questionado pelos fariseus acerca do divórcio, os fariseus perguntam ao Senhor Jesus qual seria o motivo que os homens poderiam se divorciar das suas esposas. E Jesus ele fala que apenas pelo propósito da prostituição, o adultério dentro do casamento. E quando os homens ouvem isso, no versículo 10, diz que se não pode separar por outro motivo, é melhor que não se casem. Naquele momento, aqueles homens dizem o seguinte: olha, se eu não posso lá na frente me arrepender e me separar, eu prefiro não me casar. E Jesus sabiamente responde no versículo 11 o seguinte, que nem todos podem utilizar essa palavra. É interessante porque dentro da família, cada qual tem a sua função. E nós precisamos entender que esse mecanismo precisa estar trabalhando como uma corrente de bicicleta, uma catraca, andando em conjunto, para que essa família ela possa ser estruturada. Então nós vamos entender o papel do marido como líder, da esposa em sua casa como mulher adjuntora, e o papel do seu filho na sua obediência, no seu respeito e na sua benevolência com os seus pais. Quando se fala sobre o papel do homem dentro da família, a gente entende que esse homem ele foi instituído por Deus para levantar uma casa, uma família sacerdotal. E o homem, assim como a mulher, tem os seus deveres. Mas eu queria enfatizar somente nesse dia os deveres do homem dentro da família. E eu queria relatar para vocês nessa tarde, nesse dia, 5 deveres do homem na família. O primeiro dever é assumir a liderança da família. Bom, liderar é a arte de comandar pessoas, atraindo seguidores e influenciando de forma positiva tanto o seu comportamento como a forma de pensar. Então, liderar é você influenciar pessoas e não mandar em pessoas. Quando você faz alguma coisa diferente, as pessoas tendem a copiar esse algo diferente. Quando é lançado uma moda no mercado de vestimenta, por exemplo, as pessoas tendem a copiar essa moda porque acham interessante. Então, é uma proposta diferente. E isso significa liderar. Para que o homem possa liderar bem a sua casa, ele precisa ser presente em sua casa. E para isso, assumir a liderança, ele precisa estar mais próximo da sua família, para que o seu comportamento influencie no crescimento dos seus filhos e também na condução da sua esposa. Eu quero começar essa palavra de hoje no texto de Gênesis, capítulo 1, verso 27 e 28. Eu queria te convidar a você, juntamente comigo, poder ler esse texto. Verso 27 diz, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Esse texto de Gênesis 1, 27 e 28 está passando a liderança para o homem. Deus passa autoridade para o homem e para a mulher em uma sociedade, em comum acordo os dois, ali para que possam governar sobre os animais da terra, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e todos os répteis que se movem rente ao chão. E esse domínio, esse governo que Deus ele estende para o homem, é para que o homem ele possa subjugar a parte do céu, a parte celestial. Deus ele está à frente e Deus fala para o homem, governa tudo que estiver sobre a terra. Nós sabemos que o homem pecou e a queda do homem trouxe essa perca de autoridade, de autonomia sobre a terra. Lá em Lucas 4, quando Jesus ele é confrontado no deserto por Satanás,
Satanás ele faz uma proposta indecente quando diz o seguinte: olha, eu te darei todos os reinos da terra, porque me foi dado, e eu dou a quem quiser, se prostrado me adorares. Quando ele fala que darei os reinos da terra, porque me foi dado, ele fala o seguinte: olha, um dia eu negociei com o dono dessa situação, e esse dono se negou a querer para si e trocou e negociou a autoridade. Quando Deus viu que o homem não deveria estar sozinho, ele criou um adjuntor, alguém que pudesse lhe auxiliar, alguém que pudesse dividir as situações, já que o homem iria governar tudo. Deus falou o seguinte: olha, eu vou colocar uma auxiliadora para que possam andar juntos e nessa unidade possam também crescer juntos. Só que lá em Gênesis capítulo 3, no verso 16, quando depois que acontece a queda, Deus ele traz à mulher uma penalização por conta desse pecado. Quando ele diz, ele te dominará. O texto de Gênesis capítulo 3, versículos 16 e 17, diz o seguinte: à mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimentos você se alimentará todos os dias da sua vida. Esse texto de Gênesis 3:16, ele fala o seguinte, que por conta do pecado, a mulher passou a sentir dor ao dar à luz, aumentou-se a dor do parto, e ele fala: o seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Esse dominar significa governar, significa ser o cabeça, significa estar à frente, significa ser o orientador a partir daquele momento. No verso 17, quanto ao homem, que Deus ele diz para ele que a partir de agora a terra irá secar as suas ervas, irá surgir plantas daninhas e você irá trabalhar para se manter, para comer, para sobreviver. Quando Deus diz ao homem que você vai trabalhar a partir de agora, naquele momento o homem começa a adquirir força física, massa física, para que ele possa ter força para trabalhar. Já a mulher, quando se fala em multiplicar a dor do parto, Deus também dá para a mulher uma força dentro da sua saúde e ela pode sentir dor de partos, coisa que o homem não pode ter. Então a resistência da mulher quanto a dores é maior do que a do homem. A resistência física quanto a pegar peso e trabalhar foi para o homem. Então a mulher ela tem uma resistência maior na sua saúde e o homem uma resistência maior na força física devido a esse momento aqui. Deus ele não abandona ninguém, ele não abandona a sua geração, ele não abandona os seus filhos. E a partir desse momento, a participação do homem na vida da mulher e da vida dos seus filhos passou a ser muito importante. Olha, segundo a psicologia, a criança até os 6 anos de idade, ele está em formação dos seus neurônios. Na verdade, a formação dos neurônios vai até os 12 anos, mas até os 6 é formado uma parte dos neurônios. Todo o conhecimento da criança até os 6 anos de idade lhe é armazenado em uma caixa e lá na frente ele vai ter leves memórias no seu subconsciente. Dos 6 anos aos 12 anos, a criança começa a ter entendimento. E ela começa a formar o seu caráter a partir do meio em que ela vive. Se o pai for muito presente na sua vida, ela terá influência do pai. Se a mãe for presente demais na sua vida, ela terá grande parte da mãe. Existem algumas mães que dizem aos seus filhos: eu sou mãe e pai. E dizem pais que aos seus filhos que eles são pais e mães. E isso não é possível. Porque o homem ele tem um papel na criação do filho, a mulher também tem uma participação. E por isso que ele fala que quando se juntam, ambos serão uma só carne. A participação dos pais é fundamental, mas a do homem é ainda maior. Porque o homem, ele traz para a mulher parte dele que lhe influencia, como também para os seus filhos. Irmãos, segundo a psicologia ainda, aos 12 anos de idade, a criança já está formada os seus neurônios. Existe um neurotransmissor chamado timo, que com 12 anos ele deixa de existir na criança, que é exatamente a autodefesa da criança. E isso acontece até os 12 anos, porque aos 13 anos ele já está completamente formado.
Por isso que o judeu, ele considera uma criança de 13 anos já pronto para decidir, para tomar decisões próprias por si mesmo. E é por isso que o Bar Mitzvah, essa transição do judeu para a fase adulta, acontece exatamente aos 13 anos de idade, por conta dessa fluência. Para nós termos ideia dessa mudança de idade, até os 6 anos de idade, a criança ela vai para a escola com os 6 anos de idade, ela já está pronta para aprender na escola as suas informações, até os 5 ela fica em casa aprendendo com os pais, e a participação dos pais é grande influência na vida dos seus filhos. Só para nós entendermos, já que uma criança judia, ela vive cercada pelos pais até os 5 anos de idade, ela não aprende a falar palavrão, ela não aprende a falar mal dos outros, ela não aprende a murmurar, a reclamar da vida, porque essa criança ela foi construída um caráter a partir da opinião, da transição, das palavras, das atitudes dos seus pais. Quando uma criança com 6 anos, ela vai agora, entra na escola para estudar, ela já conhece a Torá, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, nessa formação, ela já conhece já os 10 mandamentos e também parte do Antigo Testamento. Irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3, Paulo lhe escreve aquela igreja dizendo o seguinte, olha, quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Aqui Paulo está falando de princípios. Existe aqui princípio de autoridade. Ele quer que nós venhamos entender que Cristo é o cabeça de todo homem é o cabeça da mulher, e Cristo e Deus é o cabeça de Cristo. É interessante saber que quando Jesus, lá no Getsemane, quando estava orando, ele disse a Deus, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não venha a ser feito a minha vontade, mas a tua. Naquele momento, Jesus se submete à vontade de Deus. É exatamente o que acontece com a mulher e o homem. A mulher, por ter o marido como cabeça, ela se submete a essa liderança. Existem famílias desorganizadas por conta dessa liderança do homem, dessa participação do homem. Muitas vezes o homem ele está em casa, mas ele passa a tarde assistindo futebol, deitado no sofá, e a sua família está em outro lugar, e ele fala, eu passei o dia com a família. Não, ele passou o dia em casa, trancado no seu mundo, fechado no seu mundo, e a sua família em outro planeta, dentro da mesma casa. Existem casais que não conversam, não se relacionam, não se compreendem. Quando vão conversar, eles começam a agredir com palavras. Por quê? Porque nunca tiraram um momento para conversar, para entender, para sair, para fazer aquilo que é agradável para os dois. Quando o homem ele quer ser bonzinho e ele quer sair com a esposa, ele sai com a esposa e aí ambos sentam em uma mesa de uma pizzaria, de um restaurante ou de um outro lugar e ali não trocam nenhum tipo de assunto ou não trocam nenhum tipo de carícia, porque já diz assim, nós estamos acostumados, somos casados há muitos anos. Irmãos, eu sou casado há 13 anos. Talvez para algumas pessoas 13 anos é muito pouco, por ter vivido muito mais do que isso. Para outras pessoas, 13 anos é muito tempo, por serem recém-casados. Mas eu quero dizer a vocês que dentro dos meus 13 anos, eu tenho uma história para contar. Eu tenho uma vida vivida. Eu tenho um tempo, sim, de momentos, de histórias. Eu sou casado há 13 anos, eu tenho apenas um único filho de 5 anos de idade, porque em 2002 nós casamos, em 2004 nós tivemos a oportunidade de ter o primeiro filho, mas com 32 horas de vida ele veio a óbito. Em 2008 nós tivemos o segundo filho, e aí no terceiro mês de gestação nós perdemos também esse segundo filho. E em 2010 o Senhor nos concedeu a honra de termos um outro filho, e esse filho chegou para alegrar as nossas vidas. Então, diante dessas duas perdas, nós podemos dizer que nós temos história para contar. Nós temos testemunhos de vida. Nós temos dificuldades, irmãos. Mas nós sobressaímos a dificuldade para a glória do Senhor Jesus dentro da palavra. Que assim Deus possa estar nos amadurecendo a cada dia. O segundo momento para o homem é amar a sua esposa. Amar a esposa, a gente acha assim, olha, é fácil. É simplesmente comprar um buquê de flores e entregá-la. É simplesmente comprar um bombom que ela gosta e
doar para ela. É muito fácil levar uma joalheria e comprar um par de brincos, ou comprar uma corrente bonita, ou um anel de ouro e dizer para sua esposa, eu te amo. É muito fácil você falar que ama acompanhado de um presente. Para ela ouvir esse eu te amo, acompanhado de uma joia, acompanhado de um presente, de flores, é muito fácil para ela. Mas a mulher é mais emocional do que o homem mais racional. E o homem precisa amar a esposa, independente dele ter flores às suas mãos ou não. Ele precisa convencer a sua esposa de que ela realmente é amada, não somente com as palavras, mas com gestos, com atitudes. É interessante que a mulher ela se preocupa em ir ao salão, e quando ela se depara pelo homem na sua casa, ela balança bastante o cabelo para que o homem possa dizer, você está muito bonita, meu amor. E ela se encanta com isso. Eu quero dizer a você, homem, que salientando que é melhor que você, em casa, diga primeiro que todos que a sua esposa está bonita. Antecipe-se aos comentários, antecipe-se ao que se possam dizer. Amar a esposa vai a partir de um olhar ou até um gesto. Amar a esposa não são simplesmente palavras, mas ações. Quando mesmo naqueles dias em que ela está muito chata, você olha para ela e diz o seguinte, olha, eu não te amo por aquilo que você faz por mim. Eu não te amo porque você continua com o mesmo corpo. Eu não te amo por conta dos seus cabelos. Eu não te amo por conta do seu sorriso. Mas quando a Bíblia fala em amar a sua esposa, é independente dela merecer ou não esse amor. Amar não implica no que você recebe de volta. Amar implica-se em doação. E lá em Efésios, capítulo 5, verso 25 a 28, para os homens, esse texto é uma ordenança. E eu queria que você pudesse ler comigo nessa tarde. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Quando o texto fala que o homem deve amar a sua esposa e manter ela gloriosa, sem mancha, sem ruga ou sem qualquer coisa semelhante, mas santa e inculpável, é o papel do homem conduzir a sua esposa à santificação. É o papel do homem motivá-la a amar a Cristo. É o papel do homem motivar os seus filhos a amar a Cristo. Irmãos, eu tenho hoje 39 anos de idade. Quando eu tinha 4 anos de idade, foi justamente o período que a minha mãe se converteu. E o papel dela era nos levar até a igreja. E eu cresci na igreja. Eu tinha participação na escola, eu tinha amigos fora da escola, eu tinha pessoas que me cercavam, mas a influência da minha família na minha vida fez com que eu crescesse nos caminhos do Senhor. Aos 19 anos de idade, quando eu pensei que poderia escolher alguma coisa melhor e fui para o mundo, eu percebi que minha mãe, que os meus pais tinham razão. Pois o meu pai, mesmo não sendo evangélico, ele nos colocava em uma bicicleta e nos levava até a igreja. Eu imagino que essa história que eu estou contando possa passar em vagas lembranças de algumas pessoas que estão nos ouvindo nesse dia. Mas eu creio que também diante da sua oportunidade você pode pensar o seguinte, pastor, mas isso foi há anos atrás. Eu quero que você saiba que as coisas não mudaram. Talvez mudam para algumas pessoas, mas nós fazemos a nossa história. Basta Cristo ser o centro da nossa família. Basta Cristo ser o condutor da nossa história. Basta a gente entender que o nosso papel, como a Bíblia diz, é amar as nossas esposas, honrar e respeitá-la. E amar a nossa mulher como nós amamos a nós mesmos. Se você se ama, homem, comece a aprender a amar a sua esposa também. E Colossenses capítulo 3, verso 19, Paulo lhe escreve, a igreja de Colosso diz, maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Quando Paulo ensina isso, ele fala o seguinte, olha, você deve amá-la e ainda amar com o coração aberto. Não amar de boca, não amar de presentes, não amar em alguns momentos, mas amar em todo o tempo. Amar quando ela envelhecer, amar quando ela
engordar um pouco mais, amar quando seus cabelos começarem a embranquecer, amar quando as rugas surgirem, amar não o corpo, amar a pessoa, independente do que aconteça na vida dela, amar a pessoa, independente do que ela faça, amar a pessoa. Irmãos, como eu falei a vocês, eu tenho 13 anos de casado, e para que eu pudesse pregar essa tarde sobre isso, Deus teve que tratar a minha vida também. Deus teve que me ensinar muito também. Eu tive muita dificuldade no início do casamento, porque eu procurei um manual, página por página, eu queria copiar um manual e fazer exatamente isso. Mas eu me deparava com a palavra dizendo justamente isso, que a mulher tinha que ser submissa. E eu pensava, por que a minha não é? E a Bíblia dizia o seguinte, você tem que amar. Eu falei, não, mas eu já amo, eu já faço coisas por ela. Mas nós não entendemos. Desde quando eu comecei a entender o que era uma liderança, eu comecei a influenciar a minha esposa, o meu filho, influenciar seus corações, as suas mentes, a andarmos juntos. Enquanto eu estou aqui trazendo essa palavra para você, o meu filho e a minha esposa está aqui ao meu lado, também participando desse momento, porque fazem parte da minha vida. Eu não sou mais um homem sozinho, eu não sou mais um homem solitário, eu sou um homem de família. Eu tenho um filho, eu tenho uma esposa. Para onde eu vou, eu preciso estar com eles. E andar com eles deve ser uma satisfação para a minha vida. Por isso que Paulo fala isso, não trate com amargura. Terceiro, fazer com que a sua esposa se sinta desejada. Isso é interessante, homens, porque a mulher ela gosta de atenção, ela gosta de carinho, ela gosta de gestos e também gosta de palavras. Muitas vezes o homem fala o seguinte, pastor, a minha esposa ela lembra de coisas de muitos anos, lembra sim. Lembra porque nós homens temos o hábito de falar coisas sem pensar. E muitas vezes nós falamos e nós não refreamos as palavras e também nós não temos cara de voltar para corrigir. Infelizmente, alguns homens, eles só pedem perdão às esposas quando eles querem ter uma relação mais íntima com a sua esposa. E aí ele procura a mulher para pedir perdão naquele momento. Ou então quando ele pratica alguma coisa errada e em seguida ele quer comprar o perdão da esposa com algum presente, com alguma coisa. Mas independente do que você faça, independente do que você queira, você precisa estar conquistando a sua esposa diariamente. Eu costumo brincar em dizer que as mulheres gostam de flores, já que as flores, quando estão no seu buquê, e se não guardar numa geladeira, ela tem uma duração apenas de 24 horas. Com 24 horas, essas flores já estão completamente murchas. E nós perguntamos como é que a mulher ama tanto flores, já que no outro dia vai estar murchas. Na verdade, a mulher não ama exatamente o objeto flores. Ela ama a ideia do homem se tornar sensível a ponto de comprar algo doce, perfumado e sensível para entregar a ela naquele momento. Mas no outro dia, quando a flor murchar, ela está dizendo para o homem, o que você me deu ontem passou, hoje eu preciso de algo novo. Então, quando você começa a pensar assim, eu preciso adquirir a minha esposa, conquistar a minha esposa mais uma vez, é isso que nós devemos fazer. Todos os dias conquistá-la, atraí-la. Todos os dias nós devemos estar trazendo a atenção dela de volta para nós. Irmãos, quando nós falamos em estar provocando a mente ou o olhar de sua esposa para você mesmo, nós devemos amar, respeitar e honrar. E Paulo escreve à igreja em Corinto, no capítulo 7, do verso 3 ao verso 5. Esse texto aqui ele é muito interessante para a gente, que diz o seguinte, o marido deve cumprir seus deveres conjugais com a sua mulher. E da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, seu próprio corpo, mas o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Isso aqui, irmãos, que Paulo está nos alertando, é para que o casal ele possa ter as suas relações sexuais em prazos curtos de dias. Existem casais que levam 15 dias, 30 dias, 40 dias, 60 dias sem terem relações, já que a Bíblia fala que o corpo de um pertence ao outro e assim vice-versa. Ele precisa entender que nesse relacionamento se traz a intimidade. E Deus ele constitui o sexo para o casamento. Todo sexo
fora do casamento é constituído de imoralidade sexual. É isso que Paulo também fala aos Coríntios. E nós precisamos entender que esta prática deve acontecer em nossas casas, deve acontecer com muito carinho, com muito amor, porque é o momento em que o casal se toca, é o momento em que o casal se beija, é o momento em que o casal está mais próximo um do outro. Então, quando a relação acontece, ela acontece para aproximar o casal, para trazer essa comunhão ao casal. E nós precisamos entender isso. Homens, o quarto, ser provedor da família. Eu quero que você saiba, homem, que a mulher trabalha para a sua própria independência. Se as mulheres fossem mais bem tratadas, elas não necessitariam de lutar por seus direitos. Quando a mulher passou a lutar por seus direitos, ela dizia o seguinte: olha, eu não tenho direito a nada, não tenho direito nenhum, porque ele foi tomado. É aquilo que eu disse a você, uma coisa é você querer autoridade e ser autoritário. A autoridade, ela não significa você mandar ou controlar, mas tomar a frente da situação. Assumir o seu papel. A provisão do homem é justamente disso, como nós lemos em Gênesis 3,17, que o homem precisa trabalhar do sol do seu rosto para alimentar a sua casa, para edificar a sua casa. A esposa, ela pode trabalhar sim, mas quando ela trabalhar, ela vai comprar alguma coisa para ela, melhor para ela, para o seu filho, ela vai lhe dar algum presente, mas o mantimento pertence ao homem. O homem é o provedor da família. Em Provérbios capítulo 24, verso 27 diz: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura e depois constitua a família. É interessante que ele fala, olha, termine o seu trabalho, trabalhe. Depois que deixar tudo pronto, vá lá e constitua a sua família. O homem precisa trabalhar fora de casa e trabalhar dentro de casa. É até arriscado eu falar isso publicamente, mas o homem tem poucos direitos no casamento. O homem é o provedor. O homem é aquele que se aparece mais, ele está mais em evidência para estar amando a sua família, para estar se apresentando à sua família e cuidando da sua família. É também para corrigir erros da família, é para arrestar as sobras da família, para que essa família cresça edificada na glória do Senhor Jesus. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 19, quando Deus fala: com o sol do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então, do sol do seu rosto você vai trabalhar até o fim dos seus dias. É normal que o homem trabalhe para sustentar não a si mesmo, mas sustentar primeiro os seus filhos, depois sua esposa e por último a si mesmo. Então, quando o homem ele fala o seguinte: olha, antigamente o homem poderia ter várias mulheres. Ele poderia ter várias mulheres desde quando aquela esposa não pudesse lhe dar filhos, ou filhos homens, ou então, mesmo assim, se ele tivesse condições financeiras para manter essas duas famílias. É interessante perceber isso, que a condição do homem primeiro vem para que o homem tenha a responsabilidade sobre a sua casa. Quando um jovem ia, juntamente com seu pai e sua mãe, pedir uma mulher, uma jovem em casamento, ele antes pedia em casamento, escolheria a jovem, depois ele voltava para a sua casa, preparava a sua casa, depois de pronta a sua casa, depois de ter a sua independência financeira, aí ele iria buscar a noiva, faria o casamento e traria ela para morar com você. Isso acontecia muito antes. Hoje nós percebemos que muitos casais lá na frente erram muito e perdem seus casamentos e se destroem por conta disso. Quando eu li o texto do início de Mateus 19, quando fala a respeito do divórcio, em que Jesus, ele diz que apenas o divórcio deve acontecer somente pelo adultério, pela prostituição. Não só no versículo 10, como aqueles homens fariseus reclamaram disso, mas como muitos também que lê esse texto reclamam, que não pode se separar. Pastor, eu faço o quê? Irmãos, existem grandes homens na Bíblia, existem grandes homens na história da humanidade que foram mal casados, mas permaneceram homens com princípios, homens guerreiros, homens valentes, homens com vitórias, com conquistas. Porque o homem, ele é líder e não liderado. Ele assume a responsabilidade e a sua família lhe segue.
Por mais que essa mulher ela não seja uma excelente adjuntora, como a Bíblia lhe propõe, ele pode fazer dela, sim, uma excelente adjuntora. Depende do papel do homem. Isso eu entendo hoje para a minha vida. Hoje eu entendo isso e estou aqui para passar para os homens. Por que os nossos casamentos não podem se separar? Porque Deus, ele deve ser o princípio do nosso casamento. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, Paulo escreve e diz o seguinte: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que os descrentes. Quando a Bíblia fala em cuidar aqui, esse cuidar é realmente, se fala da área financeira, se fala em você cuidar da sua família, honrando com o alimento, com provisão. E em quinto lugar, sendo um dever, mais um dever do homem, é o de proteger a família. Quando falo em proteger a família, eu lembro muito bem de uma oportunidade em nossa vida. Nós tínhamos pouco tempo de casados e aconteceu de surgir algum barulho em nossa casa e eu agora covardemente fui procurar saber que barulho era esse. Até hoje é assim. Quando se ouve algum barulho em casa, minha esposa diz: você tem que ir lá ver. E realmente sou eu, esse é o papel do homem. Proteção dentro da casa. Nós homens precisamos entender que por termos força física, por termos a responsabilidade da liderança, nós precisamos proteger a nossa casa. A pergunta que eu faço é a seguinte: você homem, se você não estiver presente em sua casa, quem irá proteger a sua casa? Você vai dizer o seguinte: o Senhor guarda, mas eu vou fazer mais uma outra pergunta. Você ensina a sua família a buscar a proteção de Deus? Você é o primeiro a orar por sua família e pedir a Deus que Deus cuide da sua família? Você ensina o seu filho a orar antes de dormir? Você ensina o seu filho a orar antes de se alimentar na mesa? Aliás, você senta na mesa com a sua família? Já que essa questão é importante, estar ali o homem ao redor da sua mesa, porque o Salmo 128 diz isso. Que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, do suor do seu rosto comerás, feliz será e tudo lhe irá bem. Ele fala que a sua esposa é como um ramo das oliveiras e seus filhos ao redor da sua mesa como bênçãos. E quando a Bíblia fala sobre seus filhos ao redor da sua mesa, somente o homem que participa da sua casa, somente o homem que habita, que mora, que anda em sua casa, ele pode desfrutar desse momento. Em Gênesis capítulo 2, verso 15 diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e para cultivar. Esse cuidar, mais uma vez, é assumir a responsabilidade de proteção. É assumir a responsabilidade de cuidar, de guardar o jardim. Era o papel do homem, já que o jardim era um lugar com flores, um lugar com árvores, com animais, e tinha também serviço a fazer, mas nada obrigatório. E assim o homem tinha esse papel de cuidar da família. Então é o seguinte: se temos que amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja, lá em Efésios 5:25. Se nós temos que cuidar da nossa esposa como Cristo cuidou da igreja, lá em Efésios 5:29. Então, a lógica que nos leva a concluir é que não há como ignorar o fato de que se Jesus protege sua igreja, como Mateus 16:18, nós devemos também proteger a nossa família. Esse papel de proteção, esse papel de cuidado, esse papel de zelo vem para que a gente possa estar sendo edificado em Cristo. Eu quero passar para vocês um texto de Lucas, capítulo 6, verso 46 ao verso 49, um texto muito conhecido que diz: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Eu lhes mostrarei que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as praticas. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação e a torrente, deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque ela estava bem construída. Esta é a casa, esta é a família do homem de Deus. No verso 29, no verso 49, o texto ainda conclui e diz o seguinte: mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu,
e a sua destruição foi completa. E aí a gente percebe o seguinte, que se Cristo não for o alicerce da sua casa e que a palavra do Senhor Jesus não for clareza para as nossas vidas, nós seremos destruídos. A sua casa, o seu casamento, a sua família só tem êxito se você andar nos caminhos do Senhor. Se a palavra do Senhor for direção para a sua vida. É interessante que o salmista diz no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, também não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, na qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Perceba que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de ímpios. Nós deixamos de viver o conselho bíblico, o conselho da palavra, para vivermos o conselho de pessoas que não têm nenhum tipo de princípio. Pessoas que vivem de achismo, pessoas acomodadas nos seus mundos. Assim como existem homens que não querem se casar para não assumirem responsabilidades, as mulheres se submetem a isso e acabam se juntando apenas em corpos, e aí lá na frente diz que tem uma união estável, sendo que na verdade não tem estabilidade, porque sem um casamento não existe aliança, e quando não existe aliança nós não podemos fazer cobranças. Existem pessoas que vêm a mim conversar comigo e dizem, pastor, eu não sou casado, eu moro junto, e quer cobrar o mesmo de uma pessoa casada. Se você não tem um interesse em aliançar-se com ninguém, se você não tem interesse de praticar a palavra na sua vida, como é que você quer que a palavra aconteça na sua vida? Primeiro, a parte minha, a parte sua de obedecer a palavra, de vivermos dentro da palavra. Se você não vive a palavra, se você não pratica a palavra, é impossível que as bênçãos de Deus cheguem até a sua vida. Deuteronômio, a Bíblia fala no capítulo 28 que as bênçãos correrão atrás daqueles que creem. Existem pessoas fazendo promessas para Deus. Existem pessoas abrindo a Bíblia no Salmo 91. Existem pessoas que usam a Bíblia como amuleto e textos como passagem de vitória. Existem pessoas que praticam diariamente as suas campanhas e buscam suas campanhas, mas não obedecem a palavra. Existem mulheres que são agredidas por seus maridos e dizem, pastor, meu marido não presta. Mas se você entender o que Paulo diz, Pedro diz em sua primeira carta, no capítulo 3, quando ele fala que a mulher ela deve se preocupar em se arrumar, não apenas no exterior, mas também no seu interior. Porque se por acaso o homem não for cristão ainda, ele venha a ser ganho por suas atitudes. O testemunho do homem, o testemunho da mulher é a diferença na família. Porque se o homem testemunha o amor de Cristo, ele é um líder dentro da sua casa. Se a mulher testemunha Cristo em sua casa, o seu marido, ele se converte. Então, por muitas vezes, a falta de conhecimento, a falta de entendimento, a falta do amor de Deus no casamento, faz com que esses casamentos se rompam. Todos nós temos problema, todos nós temos dificuldades, uns maiores que os outros, mas pela palavra nós temos a habilidade para compreender, para conhecer, para entender. Irmãos, já passei por muitas ministrações, já passei por muitos cursos, muitos treinamentos, mas foi lendo a Bíblia que eu aprendi a desviar das setas malignas que queiram infiltrar na minha família. Foi a partir da leitura da palavra e a comunhão com Cristo que me fez entender e perceber a minha postura na minha casa. Amar a minha esposa, amar os meus filhos, assim como eu amo a mim mesmo. Que Deus possa, assim, conceder graça sobre a sua vida. Que o seu casamento seja uma referência para os seus vizinhos, uma referência por onde você passar. Que a sua família seja um canal de bênção, que você venha a ser próspero naquilo que você faça, desde quando a palavra do Senhor seja o princípio da sua vida. Que você possa ser um modelo de pessoa abençoada a partir do grande projeto de Deus para a sua vida. E assim, eu agradeço a Deus por sua vida, por ter a sua companhia até esse momento, por você estar ouvindo essa palavra, e creio que essa palavra já trouxe restauração, já trouxe bênção, já trouxe uma conquista para você.
Que Deus lhe traga maturidade sobre a sua vida. E creio que assim, com essas passagens que eu li para você da Bíblia, você possa interessar em ler ainda mais e buscar ainda mais o Senhor para que haja compreensão. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e que a graça do Senhor Jesus possa restaurar a sua família, o seu casamento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus.